Olá, pessoal. Tudo bem? Eu tô vindo aqui porque eu estava lendo os comentários do último vídeo, né? Comentários fantásticos, vocês são maravilhosos. A maioria dos comentários foram de elogio, de incentivo, respeitosos, inclusive alguns criticando a minha postura, não concordando, mas de uma forma honrada, de uma forma educada. Os poucos que foram desrespeitosos eu eliminei. Não vou deixar, nem vou dar espaço para essa turma, porque eu tenho o direito de ter minha opinião, assim como você tem o direito de ter a sua. Ok, foi muito bom, mas especificamente tem um que todo mundo xingou, um monte de gente xingou que eu tirei, mas esse me chamou de velho vagabundo. Rapaz, mas não é que você tem razão? Eu tenho cara de jovem, por acaso? Eu fazer 72 anos, cheio de problemas de saúde. Tem que andar de bengala às vezes. Então, velho, bem velho. Cheguei até aqui. Eu sou aposentado pelo sistema holandês. No vídeo, não viu meu vídeo, porque no outro vídeo, no vídeo passado, eu falei dos meus trabalhos no Brasil. 60 anos, quando eu parei. O último deles foi na Universidade Federal. Pois é, velho, com certeza. Bem velho. Vagabundo, né? Você é um louco. Fofinho. A Magdalena me controlou para não te chamar do que eu penso. Eu gostaria de te encontrar cara a cara para você falar isso na minha frente. Mas o velho vagabundo. O meu filho mais velho, ele tem Master em Ciências da Computação. Tem uma grande empresa que trabalha com países como o Canadá, Estados Unidos, etc. Países aqui na Europa. É dono da empresa. Ele é o CEO do dono. Meu filho mais velho. Ainda é professor de educação física. Ele foi, né? Chegou a fazer algumas viagens para a Patagônia, desde Buenos Aires até Ushuaia, lá no extremo sul da América do Sul, de bike. Esteve agora há pouco tempo na Itália também, fazendo algumas subidas de montanhas. A filha é formada pela Universidade de Toronto em nutricionismo. O do meio, Tani, ele é formado pela Universidade de Paris, tem Master em Desenho Industrial. Recebeu menção honrosa do rei da Holanda pelo seu trabalho feito com os refugiados aqui na Holanda. É uma boa empresa, fantástica, figuraço. O caçula também trabalha na área de informática, ele gerencia um departamento de uma grande empresa, trabalha na área de informações e segurança de dados. É um bom score para quem é um vagabundo, não é? Fofinho. Como eu diria minha neta aqui em holandês, doei. Tchau. Boa viagem. A história não perdoa. Ela vai acontecer. Ela tem acontecido, ela vai continuar acontecendo. O tempo dirá. Então vamos lá continuar a falar dos nossos amigos astronautas da antiguidade e dos de agora. Sempre lembrando que não tem como separar a política da ufologia e da religião. As três são três irmãs, grudadíssimas. Então não adianta esse papinho de eu tenho que falar só de ET. Como eu vou falar de ET se eu não vou falar da CIA, se eu não vou falar do Pentágono, dos departamentos de pesquisas do governo brasileiro, inclusive, do Condabra, que reunia dados, não sei se ainda existe Condabra no Brasil. Não tem como. E a religião? Está enfiada ali, foram eles, os ETs, que criaram a religião. Mas, olha, essa coisa não pode discutir isso, não pode discutir aquilo. É por isso que nós estamos onde estamos. O mundo está se transformando, queira a esquerda ou queira a direita. Não tem diferença. Vai acontecer, já está acontecendo. Tudo está mudando. O mundo unipolar acabou. Tem mais. Nós estamos partindo, vocês estão vendo a história na frente de vocês. É um mundo multipolar onde as peças estão sendo arrumadas. Muita coisa vai mudar. E não tem como. Se nós vamos falar de ufologia, inclusive tem vídeos que eu não posso transmitir aqui na plataforma que são proibidos. Eu fico no YouTube, porque ainda é uma boa plataforma. Mas ele que dita as regras. Inclusive eu tenho avisado para vocês, revejam suas inscrições, que o YouTube está penalizando, não só o meu, como vários canais. Tem canais que têm muito mais seguidores do que eu, perdem às vezes milhares de seguidores em uma semana. Ele está desinscrevendo, eu assisto porque eu tenho controle. Não é essas pessoas que não gostaram e vão embora, não, é bem diferente. Ele desinscreve mesmo, é uma maneira de punir
quando o canal fala alguma coisa, quando o algoritmo ou alguém pega em bandeira o vídeo porque não gostou de um trecho, porque hoje, por exemplo, no Brasil é proibido contradizer o que está no poder, você não pode falar nada, e ficam dizendo que isso é democracia. A democracia é o cacete. Isso é regime de exceção. Tá bom? E os meus vídeos passam por um algoritmo que é direcionado para o Brasil. Porque nos Estados Unidos, no YouTube americano, eu posso falar muita coisa. Tá? Então é isso aí. Eu quero avisar então é isso. Viu, rapazinho? Malandro, malandra, é a lagartixa que anda no telhado e não cai, ô fofinho. Então vamos lá, vamos continuar. Tem um poema de um escritor americano, Stephen Crane. Começa assim, aspas. Um homem disse ao universo, cavalheiro, eu existo. Sem dúvida, replicou o universo, mas o fato não desperta em mim qualquer senso de responsabilidade para consigo. E uma vez, um homem escalando para os telhados apelou para os céus com a voz forte e chamou as esferas surdas. O grito de um guerreiro ele ergueu para os sóis. E veja, finalmente havia um ponto nas nuvens. E finalmente, ó Deus, o céu estava cheio de exércitos. Uma entidade chamada Demiurgo é uma mutação estranha e assustadora. Nós vamos agora começar a falar sobre ela. Tendo um corpo de leão com a cabeça de um Draftona, um réptil, está no Códice de Berlim, Códice 37, página 2, 25. Ele diz, existem dois tipos de arcontes. Um tipo neonato, ou embrionário, e um tipo draconiano, dragão. Eles não são descritos detalhadamente nos códices sobreviventes, nem no material que nós temos. Eles são indicados com a máxima brevidade, mas com clareza suficiente para dar ideia de que algo muito bizarro está acontecendo. O arconte leonireptiliano, que também é chamado de Yaldabaoth, ele é dominante e agressivo em comparação com os outros arcontes mais passivos, cuja forma se assemelha a um feto nascido prematuramente, os greys. Embora o chefe arconte seja andrógeno, ele rapidamente assume uma postura marcadamente masculina e machista. Ele agora se encarrega da situação extraordinária produzida pelo mergulho de Sofia, ou sabedoria. Ou pelo menos ele faz tentativas. Esse demiurgo passa a criar um habitat para si mesmo na vastidão dos braços galácticos. Nós estamos num bracinho bem afastado, né? No centro. Os gnósticos ensinaram que o demiurgo não pode realmente criar nada porque falta-lhe o poder da intenção precedente do pleroma. Em última análise, baseado no originador, na fonte. Os arcontes não podem originar nada, mas eles podem imitar, copiar, duplicar. A sua capacidade mimética de imitar as coisas é chamada de fantasia. E a Dalbaô é chamado de antimimon pneuma, ou espírito falsificador. Lá no livro do Apócrifo de João. É bom ler os apócrifos. São esses livros que foram proibidos pela Igreja, e se foram proibidos pela Igreja Católica Romana, vale a pena ler. A Igreja Católica Romana é isso que está aí. 2000 anos, quase 2000 anos, empurraram a nossa evolução espiritual lá para trás. Bloquearam toda forma de pensamento livre, como agora estão fazendo aí. Bloquearam tudo. Se você fosse contra o que a igreja falava, você era considerado um herege queimado na fogueira, mas antes era torturado devidamente. Não adianta dizer que não houve, não, porque temos museus aqui, documentos nos museus alemães, museus holandeses, franceses, não, sim, de documentos sobre a Inquisição. Não tem nhen. Oh, não pode falar nisso. Pois é. Aparece. Esse cadáver, de vez em quando, abre a tampa do túmulo e fala assim, olha, vocês vão morrer antes de mim. Tá? Então, continuando, Yaldabaoth era chamado de antimimon pneuma, né? O espírito falsificador. E no Apócrifo de João fala, as mansões celestes que ele inventa são chamadas de estereoma ou um estereométrico, que é uma projeção parecida com uma projeção holográfica de um ser vivo. A imagem holográfica não está viva, mas ela pode representar ou copiar algo que está. Usando a palavra copta, hal,
né, que significa simulação. Textos cosmológicos gnósticos explicam que o céu de muitas mansões do Demiurgo é um cosmos virtual, um mundo de realidade virtual. Embora ele veja os padrões superanimados do pleroma apenas como formas estáticas, semelhantes a fósseis, não fluidas, né, formas dançantes, vivas, o Demiurgo ele empresta um senso de ordem suficiente para modelar o seu mundo, um habitat de arcontes drones. Tic-tac, né? Essas luzinhas que todo mundo vê aí, cansa de falar aí nos vídeos. Olha, eu vi a luz para lá, para cá, vira e tal. Eu vi várias vezes. Então, o fato de que, embora haja apenas um Deus verdadeiro e supremo, existem vários deuses e deusas que desempenham várias funções em todo o universo. Esse foco também foi mencionado por muitos outros pais da igreja, historiadores antigos e homens santos, sábios, para não dizer santo. A literatura antiga e as descobertas arqueológicas provam, além de qualquer dúvida, que todas as pessoas em todo o mundo, em todas as civilizações, uma vez ou outra, acreditaram na existência de deuses e deusas, funcionando sob a égide de um Senhor Supremo. Isso vai do Antigo Egito, Babilônia, Grécia, Roma, todas essas, os maias, todas essas civilizações tinham deuses e deusas que eram, em muitos casos, contrapartes ou equivalentes de deuses e deusas. Isso é mencionado nos Puranas, nos Shastras, em outras escrituras hindus, cheio, entupido deles, na literatura chinesa, na japonesa, na Indonésia. Agora, qual é a posição correta em relação a esses deuses e deusas? Eles são invenções? Imaginação? Não. Todos os estudiosos acreditam na unidade de Deus e está bem claro que deuses e deusas existem, mas declaram que não são o Senhor Supremo, ou a entidade suprema, para não falar Senhor. Pode ser Senhora? Deus? Será? Eles não devem ser adorados, essas figuras. Esses deuses são como oficiais, subalternos, que têm os seus deveres e responsabilidades, e eles têm suas esferas de autoridade em seus períodos de governo, porque eles também morrem. Basta ver Salmo 82, já falei sobre isso. Pois é. Então vamos ver aqui o Salmo 82, só para recordar, né? Elohim assiste na congregação divina no meio dos deuses, e lá estabelece o seu julgamento. E aí ele fala: até quando julgareis justamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazeis justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Esse é o Elohim, chefe, hein? Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem, eles vagueiam em trevas, somos nós. Vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, o Elohim-chefe falou, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Elohim, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Tá? E por falar nisso, eu trouxe da Itália esses dois aqui, Mauro Biglino. A Bíblia não fala de Deus e o Falso Testamento. Está em italiano, eu já traduzi. Depois eu continuo, porque vai fazer parte do que nós estamos discutindo aqui. Então esses deuses, todos eles, morreram. Eles tinham uma missão, cumpriram a missão, tiveram que ir embora, possivelmente por causa de um grande cataclisma, que nós chamamos de Yong Dria. Temos falado muito nesses cataclismos, né? E quase todas as civilizações da Terra estabelecem os seus calendários, na egípcia, na maia, na hindu e na chinesa, que o fim da Kali Yuga, essa troca, será entre 2025 e 2030. Daí essa preocupação da turma que está reunida hoje aqui em Davos, com a data 2030. Aliás, eles estabeleceram um prazo de 100 dias para que tudo comece a mudar outra vez. Vai acontecer de novo de uma forma mais drástica. E nessa reunião de Davos está aquela coisa que colocaram como ministra, né, e o ministro, que passaram vergonha lá. Aliás, aquilo ali não tem nem definição, né? Aquela senhora, eu não sei o que ela é. Mas vamos ficar por aqui, né?
Aí no Brasil da cadeia, aqui não. Nem o juiz de vocês aí pode me pegar aqui. Uma banana para eles. Aliás, uma batata holandesa. Pois bem, esses deuses e deusas não estão livres da roda da transmigração. Inclusive juízes morrem e serão julgados, porque o que se faz aqui se paga lá. What you do in this life echoes in eternity. O que você faz nessa vida vai ecoar na eternidade. Tira a onda aqui. Depois nós vamos ver. Então, esses deuses e deusas, eles não estão livres da transmigração e vão permanecer dentro do alcance do mundo mental. É a ignorância desses focos que desconcerta as pessoas educadas modernas quando elas leem histórias de acessos violentos, de raiva, ciúme, ódio, a paixão desses deuses e deusas, na paixão dos deuses gregos. Eles eram loucos, completamente malucos, tinham ciúme, amavam, traíam, raptavam os deuses sumérios também, o Yahvé aí da Bíblia, que aceitava sacrifícios de cortar a cabeça da ovelha, a garganta, tripa de um lado, gordura do outro, farofinha, o efó. Parece? Tem alguma diferença nenhuma dos oferendas africanas. Pois é, sacrifícios humanos. Ai, ai, ai. Pois é. A paixão que eles tinham, né? Todos eles estão sujeitos, como qualquer ser humano. A reencarnação e a subsequente entrada na roda da transmigração, como resultado de nosso registro kármico, é a única explicação satisfatória para as condições amplamente diversas da humanidade, tanto em saúde quanto em posses materiais. O corpo e a mente são adjuntos descartáveis da alma. Essa sim é o nosso verdadeiro eu. A alma só pode ser habilitada para entrar nas regiões espirituais superiores sendo treinada nessa escola dura do mundo que nós estamos aqui. Esse é um deles apenas. Que deuses e deusas, arcanjos, anjos, arcontes, poderosos, tudo como Yahvé, todos tinham que passar por terão que passar por esse processo de purificação que deve ser um confronto para nós mortais comuns. Nós somos apenas uma pontinha dessa história toda. Então nós vamos ver que é uma lógica simples. Uma vez eu vi no Rio que um adesivo colado no vidro do carro, na época que tinha muita essa história dos adesivos, né? Que a reencarnação é uma questão de justiça. Eu vi no canal do João Força, do Rubão, eu não aceito tudo que ele fala, mas eu assisto. Ele faz uma boa análise. E do comandante Palinato também. Ele fala sobre uma entrevista que um jornalista fez ao Schumacher. Ele perguntou a ele, jornalista é incrível, né? Uma raça que eu não tolero é esse jornalista da grande mídia. Pergunta a ele, você tem orgulho de ser alemão? Ele olhou para o jornalista e falou, que história é essa de orgulho? Como é que eu posso ter orgulho de ser alemão? Eu tenho orgulho de ser humano. Eu não pedi para nascer na Alemanha, eu pedi para nascer na Alemanha? Que eu saiba, não. O que me transforma nessa história de orgulho? Eu tenho que ter orgulho de humanidade, de ser humano. Ela já quer colocar a coisa da raça. O jornalista é uma raça terrível, já empurra ali a narrativa para criar a polêmica, que é o que hoje é a moda no mundo, né? Eu gosto de laranja. Você gosta de laranja, não gosta de tangerina? Não, eu gosto de tangerina também. Mas você falou que gosta de laranja, você é contra a tangerina? Eu vou cancelar você. Eu faço parte do movimento das tangerinas. Tá assim, o Brasil então tá o máximo do máximo da porcaria com isso. Não pode abrir a boca. Porque os loucos e histéricos da esquerda, da esquerdalha, a esquerdalha histérica, que não tem nada a ver com a esquerda socialista, que eu tenho grandes amigos socialistas da esquerda, a esquerda ideóloga, não essa coisa que está aí, que usa nome democracia, usa tudo, faz uma bagunça danada. É uma cambada de loucos. Eles são minoria que tomaram o poder. A minoria tomou o poder nos Estados Unidos, no Canadá. O Canadá tem uma reportagem grande falando sobre os canadenses que estão saindo de lá, como eu saí. Ninguém aguenta aquele filho bastardo do Fidel. Caiu a Jacinda Ardern, a ditadora da Nova Zelândia, transformou a Nova Zelândia numa ilha-prisão. Essa é a cria de Davos. Eles são jovens líderes. Macron, Jacinda Ardern, Trudeau, o da Inglaterra, Boris Johnson, Stoltenberg, Ivan Schultz, essa turma toda. Ali está reunido o que há de pior na liderança mundial. E eles estão decidindo no saco de maldade que eles vão fazer com a humanidade. Eles querem dominar essa minoria que quer dominar o planeta. É isso aí. Essa é a realidade. Mas tudo roda. O mundo gira, a Lusitânia roda e essa história vai mudar.
Porque o grande lance desses caras, eu já falei em outros vídeos, é que eles vão brigar entre eles pelo poder. Eles têm ânsia de poder. Eles não precisam de dinheiro, são cheios da grana, são riquíssimos. Está entupido de jatinhos. Fizeram uma zona de exclusão aérea por causa dos jatinhos. É muito jatinho. Poluindo tudo. Eles vão falar sobre mudança global, sobre essa coisa toda, né? As novas tendências. Eles vão cair. A cobra vai acabar comendo eles. Cria uma cobra, aí a cobra cria o criador. É a história de Dr. Frankenstein. Vamos lá. E talvez como pensamento final, nós devêssemos expressar nossa gratidão às hostes dos iluminados que ao longo dos milênios em nosso tempo trabalham aqui na Terra para tornar a nossa existência um pouco mais confortável e nos fornecer muitas das essências da civilização. Senão isso aqui estaria muito pior. Mas nós também devemos estar cientes que para cada poder positivo trabalhando para o nosso avanço espiritual aqui na Terra, existe um poder negativo procurando nos restringir. Eu já falei em Kal Narayan. Kal Narayan seria, segundo os hindus, o responsável por esse setor aqui da galáxia. Eles têm um vasto império sob seu controle, é muito mais vasto do que podemos imaginar. Ele deseja que o menor número possível de almas escape de sua influência para a segurança espiritual das regiões superiores. Dito isso, deve-se perceber que, apesar de todas as tentativas de contê-los, um fio de almas está continuamente escapando para essa segurança espiritual através dos esforços dos mestres vivos. Buda, Jesus Cristo, essa turma toda. Os mestres vivos, perfeitos. Cada um deles está sempre presente no mundo em uma determinada época. Um fio que deve, em última análise, crescer, crescer e se tornar uma inundação. E por falar em inundação, vamos falar sobre dilúvio. Ou os vários dilúvios. É chá. Chá preto. Eu queria mostrar a vocês. Esse aqui é Secret Chamber, a Câmara Secreta, do Robert Bauval. E o The Missing Lands, do Freddy Silva. Todos eles são vários livros, já tem vários. Eu vou mostrar esse para vocês, onde eles falam da data 2030, muito antes de estar previsto ter sido conversado no Fórum de Davos. Ele fala aqui, por exemplo, quando ele fala que existe um mecanismo da inversão dos polos magnéticos. O último ocorreu por volta do ano de 10.400 a.C. Quase todas elas, civilizações, falam sobre esse período, onde aconteceu um grande cataclisma, e o que é registrado nos monumentos mais antigos, usando a apreciação dos equinócios, etc., a próxima deverá ser em torno de 2030. Tá, aqui eu até sublinhei. Então, esse é um deles, tem vários. O outro aqui também, eu deixei marcado aqui. Deixa eu ver se eu acho. Um minutinho. Eu perdi a página que eu tinha marcado. Também fala aqui, achei. Porque o livro é um tijolinho, mas tem... esses livros são lá da década de 70, esse aqui eu acho que é da década de 80. Ele fala que, segundo as medidas que se encontram no Egito, em relatórios, né, no texto das pirâmides, poderá haver uma troca dos polos magnéticos por volta de 2030 também. Né? Isso aí foi estudado por acadêmicos. Né? Eles podem... Então, o que aconteceu no Egito, que nós vemos muito isso no Egito, entre os maias, aquilo que os espanhóis encontraram lá já eram maias tardios, já não eram mais os maias autênticos. As cidades estavam abandonadas há séculos, enterradas nas florestas. As cidades na Tailândia, no Laos, no Camboja, na Indonésia, tem essas pirâmides que foram encontradas agora, Göbekli Tepe, tudo enterrado, abandonado, cidades inteiras foram abandonadas e ninguém consegue explicar o que houve. Aí ficam dizendo que foi uma mudança climática e tal. Não, foi uma grande catástrofe. Nós vamos falar mais na frente, isso tem uma sequência agora, né, quando eu for falar sobre os dilúvios. Nós vamos falar como é que cada estudioso, entre acadêmicos e investigadores comuns, né, pessoas que dedicaram parte da sua vida a investigar esses fenômenos, escreveram. Um dos livros que eu vou falar com você foi um livro que foi recolhido pela CIA. Na década de 60, ele, quando foi liberado, que eles chamam higienizado.
eu consegui esse livro, ele agora está vendido, né? Ele foi depois com o Freedom of Information Act, né? O Ato de Liberdade de Informação dos Estados Unidos, conseguiram a cópia com o que a CIA havia censurado, e foi exatamente falando sobre os grandes cataclismos que acontecem e a inversão dos polos, que agora já não é mais teoria da conspiração. Eu morei no Canadá, o polo estava lá dentro do Canadá, na Baía de Hudson, ele se moveu muito rápido agora em direção à Groenlândia, está se movendo cada vez mais rápido. Pois é, eles já falaram sobre isso lá atrás, avisaram, cuidado. Dá essa obsessão que eles tinham em observar o céu. Todas as civilizações, uma obsessão em observar o movimento dos astros. Hoje ninguém olha mais para o céu. Olha para um celular. Ou quando anda na rua, parece um robô. No Canadá, então, impressionante. Quem morou no Canadá sabe disso. Os canadenses não olham para o lado, não olha para nada, é para frente. Aqui na Europa é muito mais alegre. O pessoal daqui da Holanda é muito mais receptivo e alegre. Não é tão robotizado. Mas é isso. Então, a outra aquisição interessante foi isso aqui. Esse é um livro alemão. É de 1800 e pedrinha. Deixa eu ver a data aqui. Ele é sobre as línguas do mundo inteiro. Né? Esse autor, né, é 1880. Ele está escrito em alemão. Né? Ele tem todas as línguas faladas no mundo, com a transliteração, desde o sumério ao egípcio, ao javanês, né, ao grego. Deixa eu ver se eu acho aqui uma página das runas, as línguas faladas no Camboja. Uma coisa impressionante. E eu achei no lixo. Aqui o pessoal põe, quando vai, eles faziam os apartamentos, botam na calçada, né, e colocam os livros todos em caixinhas. Né, eu sempre, quando eu vejo, eu paro e vou lá olhar, achei essa raridade. Fantástico para fazer comparações, que eu estava pesquisando sobre a língua Naga, faladas pelo povo Naga, que existe na fronteira da Índia, lá com a China. Eles são descendentes do povo serpente. Muito legal, são lindos, maravilhosos. Tem uma cultura incrível, mas muito pouco se sabe, porque a escrita deles é recente. Eles pegaram um pouquinho da língua asiática, da língua da chinesa, da tibetana, indiana, e criaram sua própria língua. Então eu quero dar uma olhada lá, e eu faço as comparações, é super interessante. A gente abre uma garrafa de vinho, senta numa almofada, numa poltrona, e vamos viajar. Ninguém precisa viajar de avião para nenhum outro país exótico. Basta ir na biblioteca pegar um bom livro. Um grande escritor inglês falava que as maiores viagens que ele tinha feito na vida foi sentado ao lado de uma lareira, com uma caneca de chá, com uma almofada confortável. Você não precisa sentar na beira de uma lareira do Brasil, mas numa varanda, na beira da praia, num banco. Tem o risco de ser assaltado, mas isso eu não posso fazer nada contra isso. Converse com os seus governantes. Aqui eu posso fazer isso. Um abração a todos vocês, se cuidem. Aqueles que fizeram críticas, sejam bem-vindos. As críticas estão aí nos comentários, eu não tirei, a não ser que sejam ofensas pessoais, não tem nenhum sentido. Vamos discordar sim. Livre pensamento, foi o que eu sempre bati. Eu moro num país socialista, a Holanda é um regime socialista. Eu tenho só a agradecer da maneira que eles me tratam, da maneira que eu fui recebido, de como o governo cuida de mim, da minha esposa, da minha neta, do meu bem-estar, da assistência médica, da segurança para andar na rua, da segurança para consultar um hospital, um médico. Aí é que está a diferença. Se cuidem. Se der, eu faço um vídeo no meio da semana. Estou pensando esse ano, como eu prometi, em fazer mais vídeos. Vamos ver, tá? Por enquanto, vamos ver. Se eu lançar, será na quarta-feira. E o próximo, no domingo, vai ficar quarta e domingo. Uns vídeos com 25 ou 30 minutos, tá bom? Um abração, até lá. Um abraço da Magdalena também. Se cuidem.